Queridos, a palavra arrependimento é uma palavra importante dentro do reino de Deus, só que é uma palavra que no nosso cotidiano ela já perdeu um pouco do seu sentido. Então, por exemplo, às vezes você se mete a fazer uma parada e aí você vê que aquela parada é muito custosa e você pode usar a palavra arrependimento para isso. Então, nessa semana eu fui pintar um muro. E aí você percebe pela minha coloração, não é da praia de Itacoatiara, infelizmente. É fazendo obra, beleza? Fui pintar um muro. Só que aí, no meio do caminho, eu pensei, meu Deus, parece a muralha da China, o negócio não acaba. E aí eu pensei, que arrependimento, se arrependimento matasse, aquela expressão também, né, da nossa língua, se arrependimento matasse, que arrependimento ter começado. E eu já estava na metade do muro, aí também desisti. Aí fui até passar mal mesmo, mas consegui terminar pelo menos um lado do muro, tem um outro lado, todo do muro para pintar agora. A gente usa a palavra arrependimento para isso. Às vezes a palavra arrependimento está ligada a um insucesso, não é isso? E a palavra arrependimento está ligado a algo que não é necessariamente espiritual, mas a Bíblia traz para a gente a palavra arrependimento como algo fundamental na nossa caminhada cristã. E uma parada que tem que ficar clara para a gente é que arrependimento não é só na hora que a gente se converte. Então a gente pensa assim, eu vivia, obviamente, aconteceu comigo também, eu vivi uma vida totalmente assim, zoada, longe de Deus, totalmente distante do propósito de Deus, até porque eu não conhecia esses propósitos, não conhecia a Bíblia, nada disso. E um dia Jesus entra na minha vida e eu começo a conhecer o Evangelho de Jesus. E aí, a minha rotina de arrependimento é muito intensa. Por quê? Porque eu vejo a minha vida como era e vejo o que é o projeto de Deus para a minha própria vida e percebo a distância entre uma coisa e outra. E nessa distância eu me arrependo verdadeiramente e coloco o meu coração diante de Deus e confesso os meus pecados a Deus. Então isso acontece com frequência na hora que a gente se converte. Mas tem um galerão aqui, cara, que já se converteu há muito tempo e já está caminhando com Cristo já há alguns anos, de repente, e que pode pensar que o arrependimento é algo distante, ficou para aquela época ou para que ocasionalmente aconteça na nossa vida. Tá entendendo o que eu estou falando? Tipo assim, a gente se arrependia muito lá atrás, mas agora a gente se arrepende muito pouco. Mas não é assim, irmãos. A gente tem, por exemplo, o livro dos Salmos para trazer para a gente várias orações de arrependimento. Então a gente tem o Salmo 51, por exemplo, e hoje a gente vai ler o Salmo 32, uma parte desse Salmo, quase que a metade do Salmo assim. Nesse Salmo, a gente vai ver uma pessoa que é Davi, e essa pessoa está arrependida. Só que o arrependimento também, apesar de ser algo contra o qual a gente luta e do qual a gente foge muitas vezes, traz coisas muito boas para a gente. Então, se arrepender, cara, é algo sofrido. Apesar de eu ter usado o exemplo errado do muro, mas, eu sofri lá no meio do caminho, me arrependi. Agora, você pode se arrepender, e no meio do arrependimento, há sim sofrimento, mas há coisas muito boas. Essa é uma bênção que num primeiro momento é amarga, mas num segundo momento é doce e libertadora. Então, se você tem fugido de se arrepender, você tem perdido a doçura do reencontro, do alívio, de deixar o seu fardo diante de Jesus Cristo e viver uma vida cheia de perdão, uma vida cheia de reconciliação e uma vida cheia de paz com Deus. Se você não se arrepende, você não vive isso. Saca só, Salmo 32, Davi fala sobre a glória de chorar. Eu lembro de uma música do Los Hermanos que diz assim, não vou cantar, eu até gostaria, mas eu não lembro do tom direito. Que é coisa velha, né? Los Hermanos, ninguém ouve mais isso. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Certamente, quando a gente se arrepende, a gente vê que a gente não venceu em todas as situações.
O fato de você se arrepender significa que você foi derrotado por você mesmo. Só que existe glória no choro arrependido, e Davi sabe transcrever com poesia essa glória. A gente está no livro dos Salmos, é um livro de orações. Davi escreve essa oração assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Até aqui, amém. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que o arrependimento é necessário e constante na caminhada cristã. Davi já tinha a capacidade de escrever músicas para Deus. Você já chegou nesse ponto de estar... Não, nem eu. Estou convertido já, há 20 e tantos anos. Ainda não cheguei nesse ponto de conseguir escrever uma canção. Mas às vezes eu acordo com uma música no meu coração, uma nova canção nos meus lábios. Nunca aconteceu isso com você, de acordar com uma música assim? Às vezes a música não é nem tua, Mas acontece comigo. Às vezes acontece de eu acordar com uma música que está tocando na minha mente ali enquanto eu estou dormindo. Só que eu nunca escrevo. Aí, poxa, não consigo, ter minha música utilizada aqui na igreja. Davi chega ao ponto de cantar canções de louvores. Ele participa do grupo que ministra louvores e tudo mais. Ele é um cara experiente na fé, mas mesmo assim ele se arrepende. A vida de Davi, é uma vida para a gente esquisita, porque Davi era um cara, servo de Deus, mas comete um pecado muito grave. Talvez no nosso tempo esse pecado não fosse perdoado. Quis o Senhor perdoar Davi. Uma das coisas mais impressionantes na história de Davi é a história de Deus na vida de Davi. Então, cara, o que eu sempre vejo na história dessas pessoas, que é muito parecida com a minha, que é Davi, Jonas, Pedro, Sansão e muitos outros. A história dessa gente é a história de um Deus que não desiste dessa gente. Essa aqui é a parada, cara. Davi desistiu, mas Deus não desistiu dele. Foi assim com Sansão, até o último minuto da vida dele. Sansão fez tudo errado, mas havia um Deus que não desistia de Sansão. Jonas, idem. Pedro, igualzinho. A gente vê a vida de Pedro. Pedro é um cara que oscila altos e baixos. Tem uma hora que Pedro nega Jesus Cristo. E lá na frente a gente vai ver no livro de Gálatas que Paulo chega ao ponto de repreender Pedro, já apóstolo, já líder da igreja, já velho provavelmente. Pedro entra numa onda de hipocrisia, de se separar, sentar com uma galera, fingir que ele no meio de um grupo de pessoas que ele age de um jeito e não de outro. Pedro foi hipócrita. E Paulo repreende a Pedro, e o que é bacana é que, muito provavelmente, Pedro se arrepende, porque a história dessas pessoas é muito parecida com a minha história, queridos. A história de um Deus que não desiste da sua própria vida, dos seus filhos, que não desiste das suas ovelhas, que não desiste dos seus. Muito provavelmente essa história é parecida com a sua. O arrependimento é necessário e o arrependimento é constante.
O que é arrependimento? É você realmente fazer um exame da sua própria vida. E para isso você tem que ter tempo, beleza? Se você não tem tempo para nada, você não tem tempo para se arrepender. Arrependimento é você olhar para a sua própria vida diante não dos seus próprios interesses. Por exemplo, quando eu estava pintando o muro lá que eu estava pintando, eu olhei para os meus próprios interesses. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você olhar para a sua vida diante dos interesses de Deus, daquilo que está decretado na palavra de Deus. E aí, quando você olha e percebe que há, e certamente há, beleza, muita diferença entre aquilo que está escrito aqui e aquilo que você vive. Você confessar isso diante de Deus, a ponto da sua mente e do seu coração serem transformados, e você abandonar aquilo que você fazia antes. Então, o arrependimento é não ser hipócrita. O Davi vai dizer isso agora, Salmo 32, verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Porque se você professa ser crente, beleza, você deve viver aquilo que você professa. E quando isso não acontece, você precisa se arrepender diante de Deus. Arrependimento é abandonar os pecados, é mudar de vida completamente. O arrependimento é necessário e constante na caminhada cristã. Parece que quando a gente se converte, a gente se livra de muita coisa, né? Como se fosse uma mochila cheia de defeitos e de pecados, e você joga grande parte daquelas coisas fora, mas algumas quinquilharias ainda estão conectadas lá na sua mochila. Às vezes do lado de dentro a mochila está vazia, mas do lado de fora ainda tem um brochezinho, ainda tem um penduricalho, ainda tem alguma coisa que está presa àquela mochila que você ainda não percebeu, mas que você tem que jogar fora. No final das contas, você tem que jogar tudo fora, até a mochila fora. Você tem que caminhar só com Jesus. Jesus diz isso: joga a mochila fora. Ele não diz isso, ele diz: vocês me seguirem, quando vocês forem pregar, não leva nada. Não leva bolsa, não leva cinto, não leva capa, não leva dinheiro, não leva provisão, não leva nada, gente. Porque Jesus quer só você, para que você seja usado por Ele. Só precisa disso e acabou, não precisa de mais nada. Quando você vai examinando a sua vida, você vai percebendo que ainda há muita coisa a ser tratada. Principalmente no que diz respeito ao nosso temperamento. Há coisas, cara, que a gente aprendeu durante anos, assim. Primeiro, o pecado já fez um estrago suficiente para a gente ter problemas diante de Deus. Segundo, a gente aprendeu muitas coisas erradas ao longo da vida, com as pessoas com as quais a gente conviveu. Então, há muita coisa para ser moldada. Até hoje, cara, eu estou casado há tantos anos e minha esposa diz algumas coisas para mim que eu penso assim, cara, eu já ouvi essa frase há muitos anos atrás. A mesma coisa, eu insisto nos mesmos erros. Arrependimento é você olhar para essa vida quebrada e você colocar ela diante de Deus e clamar para que Deus trate essa parada no seu coração e tentar transformar essa parada de todo modo no seu coração com a ajuda dEle. O arrependimento é necessário para a caminhada cristã. Por quê, queridos? Porque a cruz de Cristo aponta para isso. O único que não precisou se arrepender de nada foi Cristo Jesus, porque Ele foi perfeito, Ele cumpriu toda a missão que Ele tinha que cumprir, que era essa missão de redenção, de reconciliação. Jesus carrega o nosso pecado na cruz. A cruz mostra para a gente que a gente tem defeito. Por isso a sociedade hoje detesta a cruz de Cristo. Porque cada um quer viver ao seu próprio modo e ninguém quer saber que aquilo ali está errado. Você não pode dizer que aquilo está errado. Só que a cruz mostra isso para a gente. A gente tem inúmeros defeitos, defeitos gravíssimos. Diante dos nossos pecados, diante daquilo que a cruz mostra para a gente, essa caminhada de reconciliação e de arrependimento tem que ser constante.
Há quanto tempo você não faz, e eu pergunto isso para mim, há quanto tempo não fazemos orações de arrependimento diante de Deus, de confissão de pecado? Quanto tempo da nossa vida a gente gasta para examinar o nosso próprio coração e a nossa própria vida e dizer para Deus aquilo que tem sido feito de errado? A gente gasta tempo nisso. A gente já desistiu desse tipo de atitude? Se sim, a gente desistiu de se parecer com Cristo Jesus. A segunda lição desse texto é que o arrependimento gera alegria e cura. Olha que maneiro. Verso 7, Salmo 32, Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha só, quando Davi se arrepende, primeiro, antes de Davi se arrepender, o seu corpo geme, os seus ossos gemem, ele sente dor, ele está doente, ele está cheio de problema, ele está angustiado, como águas, ele parece estar afogado. Agora, Davi confessa o seu pecado e Deus é abrigo para ele e preserva ele das angústias. E mais ainda, Deus dá para ele canções de louvor. Olha que coisa maravilhosa, essa história de Deus não é a história de Davi, essa história de Deus não é a nossa história, mas essa história de Deus é impressionante. Deus consegue transformar o nosso pecado em arrependimento através do seu Espírito Santo, e por isso, em canções de louvor, você consegue, através do seu pecado, das suas falhas, em arrependimento, cantar louvores a Deus com tudo aquilo que você tem e é. O salmista ensina para a gente isso o tempo todo. Davi, muitas vezes, ele sofre, mas ele consegue transformar seu sofrimento em canções de louvor. Davi comete erros, mas ele consegue transformar seu arrependimento em canções de louvor. O arrependimento gera essa beleza para a gente. O apóstolo Paulo vai fazer uma diferença muito bacana sobre a questão do arrependimento que gera vida e da amargura que gera morte, na carta aos Coríntios. Então, lembra daquela parada que a gente aprendeu um dia na nossa vida, certamente, e aprendeu de modo correto, que é o arrependimento de Pedro, e a amargura de Judas. Judas, de certo modo, olhou para aquilo que fez e não gostou daquilo que fez. Só que aquilo que aconteceu com Judas foi para a morte. Aquilo que aconteceu com Pedro foi para a vida. Então saca só, se você confessou seu pecado para Deus, esteja seguro que Deus perdoou os seus pecados e aleluia, e alegre-se nisso, e viva uma vida sem aquele pecado, porque ele já foi perdoado. Existe um mistério nessa parada, cara. Deus se alegra em perdoar, Ele é assim. O Deus que a gente vive é o Deus rico em misericórdia, tardio em irar-se. Esse Deus, Ele gosta de perdoar a gente. Então esse Deus não é um Deus assim de que, Ele vai ficar chateadão porque eu fiz essa parada de novo. Não, esse Deus é o Deus que misteriosamente se alegra. Ele se alegra em ser perdoador. Essa é a dádiva dele. Ele gosta de atribuir esse presente aos seus, que é o presente do perdão. Eu não sei porquê, queridos, mas Deus se alegra nisso. O texto de Isaías vai dizer, profetizando sobre Jesus Cristo, que Jesus olha para o fruto do seu trabalho e se alegra. O fruto do trabalho de Jesus é carregar o meu pecado na cruz. O fruto do trabalho de Jesus é carregar o seu pecado na cruz. Jesus carrega o seu pecado na cruz e se alegra. Lembra da parábola da ovelha perdida? Quando o pastor encontra a ovelha, ele se alegra.
só que ele vai ter que colocar a ovelha nos ombros e vai ter que carregar a ovelha para casa. Ele se alegra sabendo do peso, do perdão do seu pecado, sabendo que isso não foi uma graça barata para a sua vida, mas que pelo contrário, custou o alto preço da vida do seu filho na cruz. Mas mesmo assim, ele se alegra em fazê-lo. Essa que é a beleza do arrependimento. O arrependimento então tem que gerar alegria e cura no nosso coração. Clóvis, eu cometi o mesmo pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Ele se alegrará em perdoar o seu pecado. A Bíblia compara, o perdão de Deus a algo muito impressionante. Um Deus que conhece todas as coisas, abre mão de se lembrar do seu pecado, coloca na profundeza dos mares o seu pecado, no sentido de que a Bíblia está dizendo para você, cara, o Deus que tem todo o conhecimento, o Deus onisciente, Ele abre mão de saber que você fez errado a partir do momento que você se coloca como um pecador pedindo perdão diante dEle. Arrependimento tem que gerar alegria e cura. Tiago vai dizer então que quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, a gente é curado. Se você perceber, tem várias comparações na Bíblia, que eu não vou conseguir esgotá-las agora, mas em vários momentos a Bíblia atribui o pecado à doença e o perdão à cura, porque necessariamente é assim, a nossa alma doente, curada pelo perdão desse Deus de amor. O significado da cruz é o significado do perdão. Então, por isso, a gente pode recorrer a esse Deus tão maravilhoso. Perceba, o Deus que foi paciente com Jonas, o Deus que foi paciente com Davi, o Deus que foi paciente com Pedro, o Deus que foi paciente com Clóvis, é o mesmo Deus que é paciente com você. Ainda que você tenha feito algo de errado, Ele não rejeita um coração quebrantado, contrito, arrependido. É o que diz a palavra dele, seja qual for o pecado, seja qual for. Deus não rejeita um coração quebrantado, contrito, um coração arrependido, seja qual for o tamanho do pecado. Ele se alegra nisso. Como que a gente vive essa palavra então, a partir dessa noite? Primeira aplicação, confesse todos os seus pecados a Deus. Então, galera, qual é o limite da confissão de pecados diante de Deus? Não há limite, beleza? Você deve confessar todos os seus pecados a Deus, você deve dizê-los, nomeá-los. Isso serve para tratar o seu próprio coração. Davi diz, que enquanto ele se calou, ele gemeu, ele sentiu dor, ele viveu em tempo de seca, mas a partir do momento em que ele abre a sua própria boca diante de Deus, ele é curado. Então, é sempre momento de confessar pecados. Uma época que eu uso isso de modo mais intenso é sempre nos domingos de ceia, beleza? Então, primeiro domingo do mês, eu faço uma avaliação ali da minha vida, do meu coração. E, cara, são inúmeros problemas que eu tenho que colocar diante de Deus, mas crendo no caráter desse Deus. Então, se você crê no caráter do Deus que você conhece, se você conhece o Deus que você adora, você sabe que Ele é rico em misericórdia e vai te receber e vai te perdoar. Quando Jesus vai tentar explicar o que é o Evangelho, para as pessoas que perguntam para Ele, Lucas 15, segundo o texto, eu citei a parábola da ovelha perdida. Ele conta a história de um filho que fez tudo errado. Esse filho se arrepende, volta para casa, e esse filho é recebido como um herói. É assim que o Senhor nos recebe. Ele olha para o Cristo que foi derramado na cruz
e nos recebe como um herói. Segunda e última aplicação para a nossa vida: confesse quase todos os seus pecados publicamente. Então, saca só, a gente está no final de ano, né? A gente pode fazer a retrospectiva que a gente quiser da nossa vida. Faça de hoje é o suficiente, beleza? Olha para a sua vida hoje, confessa seus pecados para Deus, e isso é suficiente, assim, diante de Deus. É um dia de cada vez, é o dia de hoje, e maravilha. Por outro lado, quando a gente olha para o reino de Deus, a gente percebe que a gente não precisa confessar todos os pecados publicamente, porque tem pecado que a gente confessa que gera mais estrago do que o pecado que a gente cometeu, quando a gente fala desse pecado de modo público. Você vai ver isso muito claro em Mateus 18, por exemplo. Então, quando você olha para Mateus 18, que Jesus fala, né, como que a igreja vai se tratar no próprio erro, o que Jesus vai explicar? Que ele vai tentar, de certo modo, minimizar os efeitos do pecado pela quantidade de pessoas que sabem daquele pecado. Então, alguém pecou contra você, vai você e ele. O que Jesus está querendo dizer? Essa parada é tratada de modo privado. Não é para todo mundo saber, não é todo mundo que tem que saber. É você e aquela pessoa contra a qual você pecou. Beleza? Se você pecou diante de um grupo de 5, é o grupo de 5 que tem que saber. Isso já começa a ficar difícil. Porque o grupo de 5, né? Aí fala assim, vou te contar uma parada, você não conta para ninguém. Mas já começa a ficar difícil. Então o que Jesus diz? Cometeu o pecado, só você e ele. Se não resolveu, chama mais uma ou duas pessoas, que são 2 ou 3 testemunhas. Então o que Jesus está tentando fazer? Reduzir o efeito. Não é para todo mundo saber, não é para todo mundo saber. E por fim, leve a igreja. A nossa igreja leva isso tão a sério, que o levar a igreja na nossa igreja é levar para um grupo de 12 pessoas, que é o conselho da igreja. E se depender da gente, né, ninguém fica sabendo. Então, possivelmente tem uma galera, em disciplina, tal, que você nem sabe e nem tem que saber. Beleza? A pessoa não tem que dar explicação da vida dela para você. E maravilha, e vida que segue, ela está sendo tratada diante de Deus, e isso é ótimo. Então, o que eu quero dizer? Seja sábio, beleza? Teve uma parada que eu pensei sobre Natália. Desculpa, estava aqui. É um exemplo, estava aqui. Pensei, fiquei com raiva de Natália, sei lá. Cara, eu pensei, não falei nada para ninguém. Eu vou chegar para Natália, eu estava com raiva de você e tal. Cara, o que isso pode gerar nela? Amargura de coração, ela ficar triste comigo. Ela nem precisa saber disso, cara. O que eu faço? Vou lá diante de Deus, Senhor, fiz errado, estava chateado com a Natália, mas, foi erro meu, certamente. Acabou. Isso não teve efeito nenhum sobre a vida de ninguém, e maravilha, porque isso vai gerar estrago. Eu estou pensando que o Rômulo fez tal coisa. Cara, se eu estou só pensando, eu coloco isso diante de Deus e está resolvido. Eu não preciso contar para o Rômulo nada. Agora, se eu conversei com o Júnior sobre o Rômulo e falei mal dele, aí a coisa já é diferente. Aí eu tenho que chamar o Júnior, chamar o Rômulo e dizer assim, Rômulo, falei mal de você para o Júnior, cara, e está aqui como testemunha, quero te pedir perdão. Nós 3, beleza? E aí a coisa se resolve entre 3. Rômulo vai ter o direito dele de ficar meio chateado, vai ter que fazer aquela luta do final de Mateus 18 também, que é perdoar. Lembra o final de Mateus 18 é o quê? Perdão. Como é que tudo se resolveu na igreja? Um confessou pecado para o outro, depois 2 ou 3 testemunhas, igreja, e perdoa. Por quê? Porque o cara tinha uma dívida diante de um rei, falou para o Senhor, não tem como pagar, sei quantos bilhões de dólares, uma tradução aí moderna, tem como pagar isso, essa dívida é impagável. Então beleza, está perdoado. Aí no caminho de casa encontra um que deve $100 para o cara, aí o cara fica assim, não, me paga os 100 aí que você está me devendo, enforca o cara e manda o cara preso. Tem que perdoar. Então, vai ter um momento que a gente vai ter que perdoar, beleza?
mas a gente não tem que confessar todos os pecados publicamente, galera. Então, isso é uma parada que serve para a gente tomar muito cuidado no nosso coração. E o modo como a gente confessa esse pecado pode ser ofensivo para o irmão. Então, se eu chegar para o Rômulo, né, eu falei mal do Rômulo, vamos dizer, né, eu falei mal do Rômulo para o Júnior. O que eu tenho que chegar para o Rômulo e dizer? Rômulo, eu disse isso, eu estava errado, me perdoa, irmão, é o que eu preciso. Acabou. Não é chegar, pô, Rômulo, sabe o que é? Pô, você tem aquele jeito seu. Olha só, o cara está pedindo perdão, acusando o outro de teu jeito. Pô, Rômulo, você tem aquele seu jeitinho assim, cara, aquele seu jeito, sabe? É por causa disso, então a culpa é dele, a culpa não é minha, né? Eu não estou pedindo perdão, ele que tem que pedir. Então, a gente tem que assumir a parada, beleza? Se é namorado, namorada, vai pedir perdão por alguma coisa, pô, peça perdão pela sua parada, não joga a parada dos outros no ventilador. Então, marido, esposa, a mesma coisa, amigo, um com o outro. Então, pô, Passa vai chegar para Camille, Camille, você sabe como é que você é, né? Aí por isso que eu fiz. Não é assim. É Camille, pô, você sabe como é que eu sou, né, Camille? Eu sou assim, pô, me perdoa. Resolvida a parada. Nem tudo você diz publicamente. Quando você ora aqui, por exemplo, publicamente, você tem que tomar cuidado. Então, a gente, por exemplo, ora em casa, a gente fala com Deus de um jeito. Mas quando eu oro em público, eu falo com Deus de outro jeito. Pô, isso é hipocrisia? Não, é uma oração pública. É a diferença entre a oração particular e a oração pública. É a diferença entre uma coisa e outra. Então, publicamente eu meço as minhas palavras. Por quê? Para que não pareça que eu esteja, falando alguma coisa contra a igreja, contra Deus. Então, eu posso orar publicamente de um jeito, mas algumas coisas eu não digo publicamente. Beleza, digo somente no momento em que eu estou sozinho na minha casa, no meu quarto escuro, como Deus ordena que seja. Então, galera, vamos tomar muito cuidado com as coisas que a gente confessa. O nosso pecado vai ser confessado numa esfera pública e dentro daquela escala de esfera. Eu errei com a minha célula, então vou ter que me retratar com a minha célula. Beleza? Eu errei com o meu discipulador, então eu tenho que me retratar com o meu discipulador. Eu errei dentro do meu próprio coração, então só Deus sabe, maravilha, Deus vai perdoar certamente, confesso isso diante dele, e aí a coisa está tratada e perdoada. Se a gente agir com a sabedoria com a qual Deus fornece para a gente diante da palavra, a gente vai poder viver essa cura que a palavra se apresenta para a gente, né? Amém, irmãos? Ou seja, o que eu gostaria que você guardasse no seu coração? Primeiro, existe um Deus rico em misericórdia, e é um Deus que não rejeita o nosso coração. Por mais que o nosso coração seja teimoso e obstinado, direcionado ao erro, esse Deus está sempre aberto a nos receber quando a gente apresenta para Ele um coração contrito e arrependido. O verdadeiro arrependimento traz cura, não amargura. O verdadeiro arrependimento não duvida do caráter de Deus, sabe que esse Deus perdoa, certamente, mas ao mesmo tempo reconhece que a graça de Deus não é barata e por isso tenta realmente mudar de vida diante de Deus. Amém? Por fim, a gente tem que confessar os nossos pecados sempre, não é só na hora que a gente se converte, durante toda a nossa história e caminhada cristã, mas algumas coisas a gente fala só para Deus e não fala publicamente, para que a gente não ofenda e peque mais ainda e tenha mais pecados para resolver diante de Deus e diante dos irmãos. Poxa, eu espero viver essa palavra, gostaria que você vivesse também, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e bendita, Senhor. Obrigado porque todas as vezes que eu recorri a você, você me recebeu, Pai, mesmo eu sendo quem eu sou. E eu te louvo por isso, Pai. De algum modo você se alegra em perdoar. Esse é o seu caráter. E por isso você é um Deus tão bonito, Senhor. Muito obrigado pela cruz que garante o perdão dos meus pecados e dos pecados dos meus irmãos.
Ajuda a gente a viver de acordo com aquilo que a Tua palavra ensina para a gente, para que o nosso pecado seja refreado, Senhor, e para que a nossa vida seja realmente transformada, Pai. Peço que você faça isso, peço que você nos ajude, transforme o nosso coração, que esse final de ano seja realmente um momento em que a gente coloque a nossa vida toda diante do Teu altar, Senhor, e que você continue a tirar todas as tralhas que a gente colecionou ao longo dessa vida, Senhor. Limpa o nosso coração completamente, você pode fazer isso. Mostra para a gente aquilo que ainda é oculto para a gente, Pai, por mais dolorido que isso seja. A gente gostaria de viver a bênção, Pai, de ter o nosso coração tratado, leve, limpo e perdoado diante de você. Cura a gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém.